cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Gente, é o seguinte, hoje vamos terminar o livro de Josué. O livro de Josué, e vai terminar de uma forma muito legal. Eu gosto muito desse livro de Josué. E o título de hoje do estudo é Conselhos para a Vida. Conselhos para a Vida. É uma coisa muito importante que tem na Bíblia. E infelizmente, no mundo de hoje, temos perdido muito. Quando nós vemos na Bíblia, as pessoas de idade, os mais experientes, eles sempre eram vistos como pessoas sábias, onde os jovens buscavam conselhos. A vida, a experiência de vida era algo que contava muito, era muito importante, as pessoas respeitavam. Hoje em dia não. Hoje em dia os idosos são colocados de lado, são descartáveis. Como eles não sabem mexer com tecnologia, como eles não sabem, a turma olha, acha que eles são totalmente desnecessários. E com isso nós perdemos muito da sabedoria que eles têm, irmãos. Muito, muito, muito. E temos que rever esses valores, entender que as pessoas experientes, elas viveram, caminharam e passaram por caminhos que nós já passamos ou ainda vamos passar. Então é importante ouvir esses conselhos. E aqui, Josué vai dar conselhos para o povo. Josué capítulo 24, o último capítulo do livro de Josué, diz assim, ó: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel
e eles compareceram diante de Deus. Olha que incrível, Josué era o líder máximo do povo ali. E ele estava para morrer, ele sabia que ia morrer. E agora ele convoca toda a liderança, todos. Ele fala assim, eu quero ter uma conversa com todos vocês. Versículo 2, e Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, o pai de Abraão, e de Naor, viviam além do Eufrates, e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates, e o conduzi por toda a Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú eu dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Versículo 5. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar. Os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios, e depois disso vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. E quando Balaque, o rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois, vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, ferezeus, cananeus, hititas, girgazeus, heveus, jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Versículo 12. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram, comem de vinhas e olivais que não plantaram. Gente, é o seguinte, Josué está para morrer, Josué chama todo o povo, e sabe o que Deus está pedindo para Josué fazer? Josué está lembrando o povo, que agora estão na terra prometida, tá? Agora estão na terra prometida. Lembra que Josué começou a falar desde Abraão? Desde Abraão, quando foi para o Egito, contou a história do povo que foi escravo, Deus libertou o Mar Vermelho, Deus libertou o povo das maldições de Balaão. Balaão foi amaldiçoar, mas Deus os abençoou, Deus ajudou eles com Jericó, Deus foi mostrando, Josué foi mostrando ao povo, tipo assim, olha, hoje vocês estão na terra prometida, só que não se esqueçam da onde saímos. Não se esqueçam da onde nossos antepassados vieram. Não se esqueçam da sua origem. O povo de Israel ali com Josué, eles já estavam bem na terra prometida. Eles já estavam instalados há muito tempo. Já cultivavam, plantavam, não estavam mais no deserto, não eram mais escravos. Mas Josué está dizendo para o povo, não se esqueçam do que Deus fez por vocês. Sabe, irmãos, isso é muito importante para nós, isso é muito importante. É importante que nós nunca nos esqueçamos de onde viemos, de quem fomos, de onde Deus nos tirou e de onde Deus nos colocou. Porque nós, seres humanos, nós temos uma coisa muito fácil de fazer, nós somos muito ingratos. Nós temos facilidade de esquecer das coisas boas que os outros fizeram. E temos mais facilidades ainda para se lembrar das coisas ruins. Olha que interessante, hoje eu estava conversando com a Mari, com a minha esposa.
Nossa filhinha está pequenininha, ela vai entrar na fase de introdução alimentar. Então eu conversei com a Mari assim, quando ela estiver comendo, quando ela já tiver maiorzinha, né? Maiorzinha, falei, amor, vamos tentar fazer o seguinte, pelo menos uma vez por semana, vamos comer arroz, feijão e um ovo frito. Graças a Deus, irmãos, nós temos condições de comer uma misturinha, comer uma carne, comer uma coisa, isso é ótimo. Mas eu falei para a Mari, sabe por quê, amor? Porque senão, talvez Luísa possa crescer tendo uma realidade que a vida é isso. Sabe? E eu vejo tantas pessoas adultas, eu não como isso, eu não como aquilo, não, isso não é comida. Tem gente que isso para mim não é comida. E talvez são pessoas que se esqueceram de onde vieram. Talvez sejam pessoas que passaram dificuldades, ou talvez seus pais passaram dificuldades, seus avós passaram dificuldades, e não valorizam o que tem hoje, o prato de arroz e feijão. Deus me levou a caminhos nessa vida onde eu aprendi muita coisa, muitas experiências que são úteis para mim. Eu gosto muito de comida, gosto demais. E eu não tenho problema em comer um ovo frito, um ovo cozido, não tenho dificuldade alguma quanto a isso. Mas não porque eu sou bom, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou... Não, de forma alguma. É porque tive um momento na minha vida em que foi meio difícil. Minha mãe deve estar assistindo aí, se ela já não saiu para assistir a novela da Record, deve estar assistindo aqui. Mas eu me lembro quando nós éramos mais novos, passamos umas dificuldades financeiras em casa e, irmãos, não foi nenhuma nem duas vezes que a gente comia pé de frango cozido. Aí eu me lembro que minha mãe comprava retalho de presunto e queijo, sabe aquele restinho do presunto e queijo da máquina? Aquele restinho? Retalho de presunto e queijo, carcaça de frango. Não tinha dinheiro para carne, então ela comprava carcaça de frango. Quando você desossa o frango, sobra a carne com aquela, o osso com aquela carninha. Minha mãe fazia comida, cozinhava, fazia uma sopa, e a gente comia carcaça de frango, comia pé de frango. A situação era difícil, mas não nos faltou comida. Então hoje, para mim, eu não tenho dificuldade de comer um ovo frito, não porque eu sou bom, não de forma alguma. Foi porque eu já tinha um momento da minha vida em que aquilo eu vi que não é problema. E na conversa com a Mari hoje eu tive essa preocupação de falar, quando tivermos, vamos lembrar a nossa filha, não vamos dar tudo que podemos dar, ela tem que entender de onde ela veio, de onde os pais vieram, para saber valorizar. E o que Josué está fazendo para o povo é isso, meus irmãos. O povo estava na terra prometida, o povo estava bem, o povo estava próspero, o povo agora não precisava, não estava no deserto, agora eles tinham comida, eles tinham carne, eles tinham tudo. Aí Josué está dizendo para o povo, lembra-se de onde vocês vieram. Lembra-se de onde nossos antepassados vieram. Sejam gratos por onde vocês estão. E aí, lá no final do versículo, lá no versículo 14, diz assim, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Integridade e servir ao Senhor é com integridade e fidelidade. Ou é de forma íntegra, ou é de forma integral, completa, ou não é. Tá, irmãos? Então servir a Deus, ou nós servimos por completo, ou nós não servimos por completo. Não dá para servir meia boca. Jesus falou, não dá para servir a dois senhores. Ou você vai entristecer em um e alegrar o outro. E Josué está dizendo a mesma coisa, ó. Temam o Senhor e sirvam-no com integridade, de maneira integral. Poxa, só que é o seguinte, pastor, é que tem coisas que não dá, eu acho que eu não estou disposto a abrir mão disso, então você não vai servir a Deus. Ou servimos a Deus com integridade ou não servimos, e com fidelidade. Não dá para servir a Deus sem ser fiel a Ele e aos princípios de Deus também, meus irmãos. Isso é inegociável, desde o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Lembra que Jesus falou? Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. A palavra de Deus no Novo Testamento. Então não é só ter os mandamentos, mas é amar
obedecer e guardar os mandamentos de Deus. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Olha só, o povo, eles estavam trazendo alguns ídolos que eles trouxeram lá do Egito. E Josué falou, joguem fora esses ídolos, joguem fora esses deuses, esqueça o seu passado, sirva a Deus, lembra? Ou é com integridade, irmãos, ou servimos a Deus de maneira integral, ou damos a Deus toda a honra, toda a glória, mas não dá para dividir a glória de Deus com outros, irmãos. Não dá para dividir a glória, a soberania de Deus com outros. Vamos desagradar. Então Deus requer integridade. Versículo 15. Se porém, olha que interessante, gente, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Nossa, Josué, fantástico. Sabe o que eu acho muito interessante, irmãos? Porque Josué, ele não negocia servir a Deus. Ou é com integridade, ou é com fidelidade, ou não serve. E olha que interessante, depois dele falar essas coisas, no versículo 15 ele vai dizer assim, ó, se não agrada a vocês servir a Deus, então escolham. Isso é interessante, irmãos, porque servir a Deus às vezes não é agradável. Às vezes as pessoas acham que servir a Deus é agradável. Deixa eu te falar uma coisa, com todo amor, com toda a certeza do meu coração. O tempo faz com que servir a Deus se torne algo prazeroso, mas de início não é. De início não é. Porque quando você tem que abrir mão de coisas que você ama, que você acha certo, que você acha legal e Deus fala que não, é difícil abrir mão dessas coisas. Mas no início, quando você abre mão, aquilo dói. Depois, com o tempo, é gostoso, irmãos, é prazeroso, não faz falta. Mas no início é. Então, servir a Deus, a princípio, não é agradável. Numa das nossas células dessa semana, eu estava conversando com o pessoal e a conversa era a seguinte. Tem aquela máxima que a turma fala, né? O Brasil é do Senhor Jesus. Cajati é do Senhor Jesus. Sei lá, Itariri é do Senhor Jesus. Peruíbe, conversa fiada. Não. O mundo jaz do maligno. O reino de Deus não é nesse mundo. O reino de Deus é no céu. Por quê? Eu vou te explicar o porquê. Por quê? Irmãos, Deus, ele não tem, o regime de Deus não é democracia, tá bom? Deus não reina através de democracia. Deus é um regime teocrático, é Deus, tá? É reino, ele manda, nós obedecemos, ponto. Não é a maioria, não é por voto. Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês, a mesma que eu fiz na célula, só por uma questão de fomentar aí um exercício aí na mente de vocês. Vamos supor que Deus fosse o prefeito. Eu nem vou colocar presidente, governador, não. Vamos dizer que Deus fosse o prefeito de Cajati. E aí, dependendo da cidade que você está assistindo, imagina que Deus seja o prefeito da sua cidade, tá bom? Da sua, certo? Então, Deus prefeito de Cajati. Que pastor, é o nosso sonho. Quem dera se Deus fosse o nosso prefeito. Será? Vamos explicar aqui. Vou começar por uma coisa bem básica, tá? Bem básica. Você acha que se Deus fosse prefeito de Cajati, nós iríamos achar Coca-Cola para comprar no mercado? Você acha que nós iríamos comer pastelzão frito? Aquele pastel ungido com óleo? Irmãos, Deus se preocupa com a nossa saúde. Tanto que lembra quando Deus levou o povo para o deserto e Deus mandava maná para o povo? O maná era aquilo que Deus queria para o povo. Só que o povo sentiu falta da comida do Egito, porque o maná não era agradável.
Lembra? No início se tornou agradável, chegou uma hora que o povo fala, este miserável pão, não aguento mais. Por quê? Porque comer maná não é legal, só que era o que Deus queria para o povo. E o povo quis comer a comida do Egito, voltar, porque lá tinha coisa mais gostosa, lá era tudo saboroso. Irmão, se Deus fosse prefeito de Cajati, você acha que a gente ia poder ouvir a música que nós queríamos? Você acha que o cara que anda ouvindo esses funk imundícia, essas músicas só besteirenta, vocês acham que ia estar ouvindo esse tipo de música? Mas cadê a liberdade? Cadê o meu direito de ouvir o que eu quero? Não, mas Deus é o prefeito dessa cidade. Se ele é o prefeito, ele manda e a gente obedece. Você acha que nós poderíamos usar as roupas que nós queremos? Será que as mulheres poderiam sair para a rua? Será que as mulheres poderiam ir para as igrejas? Será que os homens poderiam andar na rua do jeito que a gente anda? Ou será que Deus ia instituir leis nas roupas que nós usamos também? Eu só estou fazendo exercício para vocês pensarem, tá bom? Será que se Deus fosse o prefeito de Cajati, será que os comerciantes iriam gostar disso? Porque se ele fosse o prefeito da nossa cidade, ele ia saber quais comerciantes sonegam impostos, quais comerciantes não registram os funcionários, quais comerciantes não pagam o salário dos funcionários direito. Se Deus fosse o prefeito de Cajati, ele saberia quais líderes, quais pastores adulteram, quais pastores roubam a igreja, assim como os sacerdotes naquela época. Nadab, Abiú, Hofni e Finés no Antigo Testamento, que morreram por causa disso. Será que se Deus fosse o prefeito de Cajati, as escolas estariam do jeito que está? Cada aluno faz o que quer, fuma maconha dentro da escola, mas não pode ser expulso. Não pode se reprovar de aula, de ano. Será que se Deus fosse o prefeito de Cajati, os alunos continuariam fazendo o que fazem dentro da escola? Será que se Deus fosse o prefeito de Cajati, ele ia permitir que as nossas famílias continuassem do mesmo jeito que são? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, ele sendo Deus, ele conhece o nosso coração. Isso era a dificuldade de Deus. Isso era a dificuldade de andar com Jesus, por exemplo, porque quando os caras pensavam que Jesus era alguma coisa, eles não falavam, Jesus olhava para eles e falava assim, raça de víboras. Eita, mas como que o senhor sabe? Ele leu o pensamento. Irmãos, ter Deus como nosso prefeito, presidente, não é a princípio um bom negócio para nós, porque nós estamos acostumados com o pecado e ele é santo. É por isso que lá na frente, na história do povo de Israel, o povo vai pedir para Samuel que eles queriam o quê? Eles queriam um rei. Por que eles queriam um rei? Porque um rei é humano como eles. O rei pode se corromper. Se eu der uma graninha, o rei fecha o olho. Com Deus não dá para corromper Deus. O rei, ele gosta de umas presepadas também. O rei é homem como nós. O rei gosta de uma mulher. O rei gosta de uma farra. Com Deus não dá. Com Deus não dá para fazer. Deus não tem negociação, compreende? Então, meus irmãos, ter Deus como nosso rei não é agradável. É por isso que Josué diz aqui, ó, versículo 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Se nós não estivermos dispostos a servir ao Senhor, a gente tem que tomar uma decisão, meu irmão. Ou pulamos do barco de uma vez, ou fica no barco e obedece a Deus. Com Deus não tem negociação. Com Deus não tem. Mas olha que incrível, no final do versículo 15, Josué fala, olha, independente da decisão de vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que fera! Que da hora! Irmãos, como falta homem assim? Sabe por que eu falo falta homem? Porque geralmente hoje eu falo como pastor, quem toma a prioridade nas famílias de adorar a Deus, de servir a Deus, são as mulheres. São as mulheres que falam, olha, vamos para a igreja hoje, hein? Ó, tem culto hoje, hein? Ó, arruma as crianças, hoje tem culto. É claro que existem homens que fazem isso, mas a grande maioria
Se dependesse da grande maioria dos homens, nem para a igreja ia. Porque assim, meus irmãos, não é só pela IBVM, é por todo lugar, e serve para a IBVM, eu estou pregando para a nossa igreja aqui. Isso eu falo de observação do que eu vivo na realidade. Se o cara fica doente, a mulher com os filhos vão para a igreja. Se a mulher ficar doente, não, aí ninguém pode sair de casa, então vamos todos convalescer com ela. Josué, ele toma postura, Josué falou, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Fera. Falta isso hoje, irmãos. As famílias, a cura da nação, a cura de uma sociedade começa na família, não é... Olha que louco. Josué é o líder do povo. Josué é o líder da nação. Entende? É como se ele fosse o presidente naquela época. Ele era o líder do povo de Israel. Mas ele sabe que ele não responde pelos outros. Ele não responde pelos seus irmãos ali da nação. Então ele fala, pouco me importa quem vocês servem. Eu e minha casa servimos a Deus. E isso vale para hoje. Pouco me importa o Deus que vocês servem. Pouco me importa a forma como vocês servem. Eu e minha casa servimos a Deus. Irmãos, se cada família se posicionar em servir a Deus, a nossa sociedade muda, eu não tenho sombra de dúvida disso. Não adianta nós queremos mudar de cima para baixo, é de dentro. E que começa entre nós, levantando o altar dentro de casa. Eu e minha casa servir. Que você e a sua casa sirva a Deus. Mas pastor, tá louco, lá na igreja fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, aquele pastor não sei o que tem. Meu irmão, não interessa. Preocupa-se com a tua família, com a tua vida. Não interessa se na igreja tem gente tranqueira, tem gente sem vergonha, tem gente caloteira. Não interessa se o pastor não presta, não interessa. Preocupe-se com tua vida. Josué falou assim, não me interessa a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa vamos servir a Deus. Independente da decisão de vocês. Fantástico. Versículo 16. E então o povo respondeu, olha que uma chacoalhada dessa de Josué, né? Aí o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. O povo mentiroso. Versículo 17. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. E nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Olha que interessante, agora o povo se posiciona. Agora o povo fala assim, não Josué, de maneira alguma. Deus, estamos com Deus, rapaz, a gente não vai abrir mão de Deus não. Gente, como eu ouço isso na minha vida cristã. Pessoas que chegam na igreja, pessoas que me procuram, não pastor, agora eu estou com Deus. E pastor, não vou abrir mão de Deus de forma alguma. Aí você olha, você fala, vou tentar acreditar nisso, né? Mas Josué foi além. O povo quis enganar, versículo 19. E Josué disse ao povo, olha o que Josué fala para o povo, meus irmãos. Vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo. Ele é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Caramba, gente. O povo quis dar aquele migué para Josué, dizendo assim, não Josué, a gente vai servir a Deus também. E Josué fala na cara deles, vocês não têm condições de servir a Deus porque Deus é santo. Isso vale para nós. Essa ideia, meus irmãos, de que eu quero servir a Deus da maneira como eu quero, sem abrir mão. Deus, quem me julga é Deus. Deus não se preocupa se eu traio minha esposa. Deus não se preocupa se eu sonego imposto. Deus não se preocupa se eu tenho relações homossexuais. Deus não se preocupa se eu sou caloteiro, mas eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu vou para a igreja. Você não presta para servir a Deus com esse pensamento. Porque Deus é santo. Sabe o que significa santo, meus irmãos? Santo é separado.
Deus é santo, Deus é separado, Deus é perfeito, Deus é puro. E a Bíblia fala, segui a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então pensa comigo, se Deus é santo, o filho ele tem que se parecer com o pai, então o filho tem que buscar a santidade. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o pai é um pedreiro, e o filho fala, eu quero ser um pedreiro igual meu pai. E aprende a trabalhar, aprende a fazer tudo observando o pai. E aí ele se transformar num pedreiro, talvez não tão bom quanto o pai, mas vai ser um bom pedreiro. É assim nós com Deus. Nosso pai é santo. E o que se espera do filho de um santo é que seja santo. Mas pastor, a gente não é perfeito, não somos perfeitos de maneira alguma. E a Bíblia não diz que nós seremos perfeitos aqui na terra. Mas há uma ordem de Deus, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ou seja, persista na busca pela santificação. Não é porque é impossível ser perfeito que nós não vamos buscar a perfeição. Compreende? É diferente. Pastor, nós vamos ser perfeitos aqui na terra? Não seremos perfeitos, mas temos que buscar ser perfeitos. Então Josué fala para aquele povo o seguinte, olha, conversinha fiada, meus irmãos, vocês não, com a vida que vocês levam, porque vocês estão com os deuses do Egito ainda com vocês, vocês não querem abrir mão dessas coisas. Com a vida que vocês têm, vocês não têm condição de servir a Deus. Deus é santo, Deus é zeloso e Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Versículo 20. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Irmãos, deixa eu só fazer uma... Sabe para quem que Josué está dizendo? Para o povo de Israel. Sabe quem é o povo de Israel? O povo de Deus. A menina dos olhos de Deus. E Josué está dizendo assim, ó, se vocês abandonarem a Deus, servirem a outros deuses, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Deus castiga sim. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E hoje, engraçado, tem pessoas que acreditam que Deus não castiga. Não, Deus é amor, pastor. Deus é amor. Deus ama todo mundo. Ó, paz e amor. Irmãos, Deus castiga sim. E graças a Deus que Ele castiga, porque a Bíblia diz que Ele castiga o filho que ama. E se Ele nos castiga é porque ainda somos filhos. Agora, o camarada que peca e não acontece nada é porque não é filho de Deus. Por isso não é castigado. Ó, final do versículo 20. E mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Rapaz, olha o que o povo fala no versículo 21. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. O povo ainda falou, Josué, mesmo assim nós vamos servir ao Senhor. Versículo 22. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Aí disse Josué: agora, então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês. Voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Vocês perceberam um detalhe? O que Josué pediu para eles jogarem fora? Ó, os deuses que estavam com eles. Se eles jogaram fora, é porque eles ainda tinham esses deuses. Por isso que Josué falou: gente, vocês ainda não estão preparados para servir a Deus. Vocês ainda carregam dentro de vocês deuses estrangeiros, ídolos, que estão dividindo a honra de Deus na vida de vocês. E Deus não divide a honra com ninguém. Ou seja, o povo que estava dizendo, não, nós vamos servir a Deus, Josué falou, não, vocês não estão preparados. E ainda hoje é assim, irmãos, às vezes a gente quer servir a Deus sem abrir mão das nossas coisas. E não é assim, irmãos.
Deus, ele já provou o amor dele para nós. É o que diz lá em Romanos, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não precisa provar nada para mim, irmãos. Deus não precisa curar um parente meu, Deus não precisa curar uma doença minha, Deus não precisa abrir uma porta de emprego, Deus não precisa dar um sinal para mostrar que Ele me ama, Ele já mostrou em que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está pronto! Esse é o maior amor, maior mostra do amor de Deus por nós. É a maior mostra de amor de Deus. E o povo naquela época também não precisava, porque Deus já havia provado o amor deles, já tinha tirado do Egito, tinha dado comida, tinha protegido. Deus já havia provado. Mas mesmo assim o povo ainda carregava os ídolos, os deuses do Egito com eles. E sabe, deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas já estão na igreja há muito tempo. 10, 15, 20 anos. Mas ainda carregam deuses dentro do teu coração. Ídolos que dividem a glória de Deus sobre suas vidas. E quando eu falo de ídolos, de deuses, não é apenas as imagens de escultura, não. Pode ser uma profissão, pode ser o teu trabalho. Pastor, não dá para mim servir a Deus por causa do meu trabalho, porque... Cara, então você está colocando o teu trabalho como um problema para servir a Deus. E olha, deixa eu te falar um parênteses aqui. Quando eu falo servir a Deus, eu não falo apenas ir para a igreja não, tá bom? Se o seu trabalho te impossibilita de ir para a igreja, tudo bem. Mas o teu trabalho não te impossibilita de dar bom testemunho no teu trabalho. O teu trabalho não te impossibilita de falar de Deus para as pessoas do teu trabalho. O teu trabalho não te impossibilita de ler a tua Bíblia na tua casa. O teu trabalho não te impossibilita de ser um bom pai de família dentro da tua casa. O teu trabalho não te impossibilita de ser um bom esposo dentro da tua casa. Agora, se você falar que o teu trabalho te impossibilita tudo isso, então posso estar preparado que Deus vai tirar o seu trabalho. Porque é melhor agradar a Deus. Agora, se você... nada disso mexe, então fica tranquilo que você nem é filho de Deus, porque Deus não vai tocar naquilo que é o teu Deus. É forte, mas é assim que funciona, meus irmãos. Se tivermos desculpas, qualquer desculpa que colocamos para servir a Deus, é algo que estamos colocando a nossa vida no lugar dele. E sabe o que é engraçado? Agorinha, eu tive até que desligar antes o telefone porque tá quase na hora de começar. Eu tava conversando com um amigo. E ele tava falando dos problemas, né? Tipo, essa pandemia, quem que não engordou, né, gente? Eu também engordei, eu tô me sentindo mal. Só de amarrar um cadarço eu já tô até ofegante, tanto que eu já nem uso mais sapato com cadarço. E ele tava conversando essas coisas de pandemia, problema, aí ele falou que tá precisando emagrecer. Eu conversei, falei, cara, também tô precisando, tudo. Engraçado que a gente não tem tempo, né? Eu não tenho tempo para fazer exercício, tá tudo muito corrido. E aí eu falei para ele, cara, eu sou sem vergonha. Eu, pastor Márcio, sou sem vergonha. Por quê? Porque eu falo, não tenho tempo. Mas sabe a hora que eu vou ter um tempo? Na hora que eu tiver um infarto. Na hora que eu tiver um infarto. E aí o médico fala assim, ou você emagrece, ou você muda a tua alimentação, ou você morre. 5 horas da manhã eu vou estar andando ali no passeio público ali de Cajati, fazendo exercício. Eu vou mudar minha alimentação. Agora me diga, precisa ter infarto para fazer isso? Não precisa. Mas às vezes é necessário para mudar a vida de uma pessoa. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque tem pessoas que só vivem no tranco com Deus. Só servem a Deus quando acontece alguma desgraça na vida. Aí vai para a igreja, lê a Bíblia, faz oração. Aí, pastor do céu, faz uma campanha, pastor, para a gente participar. Pastor, faz vigília. Aí vai atrás de vigília, vai atrás de campanha. Se a igreja está fechada domingo, vai para outra. Assim, fica doido. Mas por quê? Porque está precisando. Resolveu o problema? Vou embora. Porque, na verdade, tem ídolos no seu coração. Tem coisas dentro do seu coração que tomam o lugar de Deus. E aí é necessário abrir mão disso. É necessário. Versículo 25. Depois do povo desse miguezão, depois do povo dessa desculpa com Josué, olha o versículo 25. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhes deu decretos e leis. E Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus.
E depois ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. E então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra. Ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Depois, Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. 110. Moisés morreu com 120. Deus levou Moisés com 120. E o sepultaram na terra que recebeu por herança, em Timnat-Será, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gás. Irmãos, eu quero deixar 4 lições. 4 lições para nós nesse último estudo do livro de Josué. Primeiro, lembre-se de tudo que Deus já fez por você. Lembra como é que começa esse capítulo? Josué lembrando para o povo, desde Abraão, das libertações de Deus, desde que tirou o povo do Egito, quando abriu o Mar Vermelho, todas as coisas boas que Deus fez, Josué lembrou. Então, um exercício para nós, lembre-se, irmãos, de tudo que Deus já fez por você. Porque talvez hoje você viva uma crise, falando assim, Deus se esqueceu de mim, Deus não ouve minhas orações. Espera lá um pouquinho, volta lá atrás. Lembre-se de tudo que Deus já fez por você, por tua família, as portas de emprego que Ele já abriu, as respostas de oração que Ele já deu. E aí a gente lembra como Jeremias, por isso que Jeremias fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque no momento Deus não respondia a Jeremias, mas Jeremias falou, mas Deus respondeu um momento, então eu quero lembrar da época que Ele me respondeu, quero lembrar da época que Ele respondeu meu povo, que Ele libertou meu povo, isso me traz esperança. Então, primeira lição para nós, lembre-se de tudo que Deus já fez por você. E aí você vai se surpreender. Segundo, se esforce em obedecer a Deus. Meu irmão, minha irmã, se esforce. Pastor, é chato ler a Bíblia. Quem disse que é legal? Quem disse que é bom? Quem disse que é agradável? Mas nessa conversa com meu amigo, a gente está falando sobre hábito. Hábitos mudam. E meu irmão, se você não buscar o hábito de aprender a gostar da Bíblia e desistir, sabe o que é engraçado? Engraçado que você fala assim, eu não gosto de ler, mas, talvez, quando você compra o teu carro zero, meu irmão, você pega aquele manual de instrução, você devora, você lê, você vê. Quando você compra uma ferramenta nova, quando você compra uma coisa para sua casa, quando você vai fazer um curso, você lê tudo. Quando interessa, você está a par. Incrível, nessa época de política, as pessoas agora conhecem de política, leem coisas, leem tudo. Sabe o que é esquerda, sabe o que é direita, sabe o que é socialismo, sabe de tudo, gente. Mas não sabe os livros da Bíblia. Isso se chama sem vergonhice. Se esforce em obedecer a Deus. Se esforce para orar. Se esforce para fazer o bem ao próximo. Se esforce para ser fiel a Deus, irmãos. Não sirva a Deus apenas quando lhe é confortável. Não. A obediência a Deus exige esforço. Tem horas que a gente não quer ler a Bíblia, mas é necessário. Tem horas que a gente não quer orar, mas é necessário. O apóstolo Paulo fala assim, eu prego porque me é imposta essa obrigação. É imposto. Paulo, em alguns momentos, ele pregava por amor, mas tinha hora que ele fala assim, cara, eu só estou pregando mesmo porque Deus me obriga, então eu vou... É essa a ideia, irmãos. Essa ideia, mudança de hábito não é fácil. Uns anos atrás, eu e Mari aqui tava na febre daquele negócio dos detox, né, aquele suco detox. Ela pegou e falou, vamos fazer um detox para nós. Bela, que coisa ruim aquele negócio lá. Foi só um dia só. Não viram hábito. Não viram hábito. É ruim, mas eu tinha que insistir. Talvez se eu insistisse, depois de uns 10, 20, 30 dias, aquilo se tornasse um hábito, mas eu desisti. Servir a Deus exige esforço.
esforço. Terceiro, meus irmãos, faça como Josué. Consagre sua família ao Senhor. Lembra que Josué falou para o povo? Não importa quem vocês vão servir, eu e minha casa serviremos a Deus. Um desafio aí para sua família, principalmente os irmãos da IBVM. Lembra do lema da nossa igreja, meus irmãos? A mudança começa em mim. Não adianta eu querer a mudança no mundo se minha casa não muda. Não adianta eu falar que Deus muda o mundo se Deus não muda a minha vida. Não adianta eu falar que Deus restaura lares se Deus não restaurou o meu lar. Então a mudança começa na sua casa. Então faça como Josué, diga: eu e minha casa serviremos a Deus. Transforme a tua família numa igreja. Transforme teu lar num lugar de adoração. Levante o altar dentro da tua casa. Eu não digo que você precisa ler a Bíblia direto, tá? Não, nada disso. Transforme um ambiente de culto. Cante louvores com seus filhos. Fale sobre Deus com a tua família. Tenha prazer em falar das coisas de Deus, irmãos. Eu acho muito estranho crentes que não sentem prazer de falar sobre a Bíblia. Esse até inclusive é um problema comigo com a Mari. Como eu amo quando pessoas vêm com dúvidas bíblicas, a gente vai com a gente, eu converso e vai. Eu amo. Eu gosto. Eu sinto feliz quando eu pego pessoas com curiosidade, porque eu percebo que há prazer. Tem pessoas que não estão nem aí. É interessante, lembra da passagem lá de Lucas, quando Jesus vai ensinar o povo a orar a oração do Pai Nosso? Procure esse texto. Não vou dizer onde está, que é uma forma de você procurar. Procure o texto onde Jesus, lá em Lucas, ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso. O texto diz o seguinte: Jesus foi orar. Jesus foi orar. E os discípulos vieram e falaram assim: Mestre, nos ensine a orar, assim como João Batista ensinou seus discípulos. Irmãos, eu acho tão surpreendente. Por quê? Porque Jesus já havia orado outras vezes. E os discípulos nunca haviam tido a curiosidade de falar para Jesus: Jesus, o que o senhor está fazendo? Ah, estou orando. Oh, ensina a gente também. Nunca. A partir daquele momento, Jesus ensina a eles. Ele ensina a oração do Pai Nosso. Mas sabe por que Jesus ensinou? Porque eles tiveram curiosidade, porque eles foram atrás. Eu vou te falar uma coisa. Na vida espiritual é a mesma coisa. Na vida espiritual é a mesma coisa. Quem corre atrás recebe, meu irmão. Quem ama a palavra de Deus e vai atrás é diferenciado. É diferente, é diferente. Você percebe pessoas que não estão nem aí para a Bíblia, não estão nem aí, está na igreja há 30 anos, não sabem o que é Abacuque. Abacuque pensa que é uma marca de biscoito. Cara, incrível. Obedeça a Deus, consagre a tua família ao Senhor. Diga: na minha casa, eu e minha família serviremos a Deus. E por último, o que faz toda a diferença, nunca se esqueça que Deus é santo. Deus é santo. Lembra que José falou para o povo? Vocês assim, vocês não vão servir a Deus não. Do jeito que vocês estão, vocês não conseguem servir a Deus, porque Deus é santo. Deixa eu falar uma coisa para vocês bem interessante. No idioma hebraico que foi escrito o Antigo Testamento, eles não têm aquela expressão em língua portuguesa de o aumentativo, né, o ão. Eles não têm isso. Por exemplo, um cachorrão, uma casa, um casarão, tá? Não há esse termo no hebraico. Então o que no hebraico faz? Tudo que é ão, tudo que é no aumentativo, tudo que eles repetem 3 vezes. 3 vezes. Por isso que você vê no Antigo Testamento, Isaías, quando vê a visão dos serafins, e fala: Santo, Santo, Santo. É como se tiver, Deus é santão. Tem os santos, mas Deus é santo, Deus é muito santo. Então quando a Bíblia fala Santo, 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 é o máximo de santidade. Esse é o Deus que nós servimos. Nunca se esqueça, Deus é santo e nós devemos buscar a santidade, que sem isso nós não veremos a Deus.
Não se engane, o inferno existe. Não se engane, Deus castiga. Não se engane, Deus é santo. Busque uma vida santa. Busca servir a Deus com integridade, com alegria. Se esforce em obedecer a Deus. Lembre-se de tudo que Deus fez na sua vida, na vida da tua família, e seja grato a Ele. Consagre a tua família ao Senhor hoje. E busque a santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Amém, meus irmãos? Ah, que legal. Bom estarmos juntos. Terminamos aqui o livro de Josué. E é o seguinte, depois vamos estar começando o livro de Juízes. E vai ser muito da hora. Muito legal. Já fica o desafio, tá? O livro de Juízes é um livro fantástico. Fantástico. Vale muito a pena. São muitas lições e vale a pena. Vamos estar, antes de orar, quero fazer um desafio. Quero fazer um desafio e quero fazer um convite, tá bom? Segunda-feira agora, às 20 horas, vai começar a nossa célula das mulheres, que estava dando uma paradinha só para mulheres. E vai ser, irmãs, vai ser maravilha, hein? Toda segunda-feira, antes era às quartas-feiras, segunda-feira. De qualquer lugar do mundo, tá? Se na nossa igreja, se quiser participar, entre em contato comigo. Eu vou te passar, vou passar o seu contato para nossa irmã Luciana e a Juliana, para nossas irmãs Luciana e Juliana. Elas entrarão em contato com você e você vai participar. Gente, não percam, mulheres, é bênção. Começa segunda-feira agora, tá bom? Segunda-feira, às 20 horas. Vai ser pelo Meet. É bem tranquilo, é bem tranquilo. Pastor, eu quero participar, não sou da tua igreja, nem crente eu sou, pastor, não tenho nem religião, eu sou ateia. Não importa quem você seja, fala, vai participar que vai ser bênção na tua vida, sem sombra de dúvida, tá bom? Vai ser muito legal. Se quiser participar das outras células que nós temos também, entre em contato comigo. Temos células terças, quartas, sábado também, que é bênção. Domingo, 19 horas, aguardo você com culto de adoração a Deus, que vai ser bênção, tá bom? Deixa eu orar por tua vida. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, ó Pai, junto ao Senhor, obrigado pela vida de cada um aqui. Deus, obrigado por todos os cuidados que o Senhor tem tido conosco. Talvez hoje a gente viva momentos difíceis, mas quando a gente olha lá para trás, a gente vê a boa mão do Senhor nos guardando, nos protegendo, nos direcionando. Pai, nos perdoe porque às vezes falhamos na busca pela santificação. Nos perdoe, que possamos buscar a santificação, ó Pai. Pai, que possamos consagrar nossa família ao Senhor, que eu e a minha casa sirva ao Senhor. Que o lar de cada um aqui seja um altar, seja uma igreja, ó Pai, que sirva para a tua honra e tua glória. Senhor Deus, e que nunca nos esqueçamos que o Senhor é santo, que toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Obrigado, Deus, dê uma noite de paz e descanso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Que legal. Beijão para vocês. Não tenha medo, tenha esperança. E esse o lema da nossa igreja. A mudança começa em mim. Tá bom? Quem quiser falar comigo, pode falar aqui pelo Facebook, aqui manda o message. As mulheres que quiserem participar da célula, manda aí. Vai ser bênção, não percam, tá bom? Até mais, fique com Deus. Tchau.